Estamos estudando sobre amar a Deus. Estamos vendo na lição desta semana que devemos amar a Deus como uma resposta ao seu amor. Deus é amor e nós só podemos nos relacionar com Ele em amor. Mas vimos também que devemos temer a Deus. Temer a Deus quer dizer reverenciá-lo, ter uma noção da sua presença, ter uma noção da grande diferença, infinita diferença que há entre Deus, o Criador, e nós, seres humanos, as suas criaturas. Vimos também que amar a Deus significa guardar os mandamentos. Isso foi dito para o povo de Israel, lá 1500 anos antes de Cristo, quando fizeram aliança com a aliança de Moisés, quando renovaram a aliança de Abraão. E agora eles tinham, então, um dever que era uma resposta de amor, fidelidade a Deus, guardar os mandamentos, guardar os 10 mandamentos, guardar as outras recomendações. Acontece, irmãos, que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, o povo hebreu, com essa preocupação de guardar a lei de Deus, foram criando, vamos dizer, outras regras acessórias, para bem guardar a lei de Deus. Havia uma categoria profissional, os escribas, os doutores da lei. Eles eram financiados pela nação para cuidar de estudar as Sagradas Escrituras, cuidar de fazer novas normas, cuidar para que o povo guardasse a lei. Mas isso deu num exagero, irmãos. Na época de Jesus, havia centenas de regulamentos acessórios na lei. E esses regulamentos tornavam a guarda dos mandamentos, a guarda da vontade de Deus, a obediência a Deus, tornava uma coisa opressiva, uma coisa pesada, um fardo. Ser religioso e querer observar todas aquelas leis era uma coisa impossível. E isso dava uma amargura muito grande para o povo. Ninguém se sentia salvo dessa maneira. O Senhor Jesus teve um encontro com um desses escribas. Esse escriba já tinha visto Jesus argumentando com outros sobre a lei. E ele perguntou para Jesus, está lá relatado no livro de Marcos, no capítulo 12, no verso 28. Qual é o principal de todos os mandamentos? No meio daquelas centenas de mandamentos, desde os 10 mandamentos da lei moral, as leis de saúde, as leis de higiene, as leis de pureza ou impureza, e as outras leis comportamentais que haviam sido criadas ao longo desses séculos, qual era o mais importante? E o Senhor Jesus, para responder, irmãos, usou um texto de Deuteronômio, o livro da lei. O livro de Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Jesus citou esse texto. Veja lá Marcos 12, 28, ou melhor, 29 e 30. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Só não está igualzinho ao texto de Deuteronômio, irmãos, porque o Senhor Jesus acrescentou de todo o teu entendimento. Mas veja, ele lembrou da verdade fundamental, de uma verdade básica. Só há um Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E agora, então, você tem que amá-lo. Sem que amá-lo por obrigação? Não, você vai amá-lo como uma resposta de amor. Lembre-se, o Senhor havia acabado de salvar Israel da escravidão. Como não amar a Deus? Como não obedecer o que ele estava determinando? O Senhor Jesus acrescentou ao texto de Deuteronômio, de todo o teu entendimento. Isso quer dizer, irmãos, nós devemos amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa razão. É razoável amar a Deus. É imperioso amar a Deus. E nós devemos entender isso. Ele é o único Deus. E nós devemos amá-lo sobre todas as coisas.
como já disse, irmãos, quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus. Quantas coisas materiais, quantas coisas sem valor, e nós colocamos no lugar de Deus. Mas o tema do nosso trimestre, irmãos, está falando de Deuteronômio como uma verdade presente, não somente como uma verdade que foi dita lá para os nossos irmãos hebreus há 3.500 anos, mas uma verdade para nós hoje, uma verdade presente. E eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, que está logo após as 3 mensagens angélicas. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais são os santos, irmãos? Quais são aqueles que estão separados? Como o povo de Israel, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Qual é esse povo, irmãos? Esse povo é aquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Todos os mandamentos de Deus. Sabe, irmãos, a questão de fidelidade, eu tenho dito sempre, a questão da nossa relação com Deus é a nossa fidelidade. Qual é a intensidade da nossa fidelidade? E não dá para ser fiel, irmãos, 80%. Não dá para ser fiel 90%. São os 10 mandamentos da lei de Deus, mas eu observo direitinho, de uma maneira imputável, uma maneira que não tem como você dizer que eu fiz errado, eu guardo 9. Sabe, irmãos, fidelidade não se mede por porcentagem. Fidelidade tem que ser absoluta. E se você quer guardar os mandamentos de Deus, o Espírito Santo vai te inspirar para que você guarde, para que vai te dar forças para que você guarde todos os mandamentos de Deus. Mas eu falho, eu peco. Claro, irmãos, todos nós fazemos isso. Todos nós pecamos, mas o Senhor nos livra, o Senhor intercede por nós, se nós nos arrependemos. Portanto, irmãos, nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Mas mais que isso, irmãos, devemos ter fé no Senhor Jesus. É somente a fé no Senhor Jesus, a fé no Senhor Salvador, que faz com que nós tenhamos forças para guardar os mandamentos. Novamente quero dizer, vamos guardar os mandamentos para nos salvar? Não, irmãos, absolutamente. Nós vamos guardar os mandamentos porque já estamos salvos. Assim como acontecia com o povo de Israel. Quando é que o povo de Israel começou a guardar os mandamentos? Depois que eles já estavam salvos do Egito. Depois que eles já estavam libertos. E assim nós, irmãos, vamos guardar os mandamentos depois que o Senhor Jesus nos salvar dos nossos pecados. Nos salvar desse mundo de pecado, nos tirar desse mundo de pecado. Como devemos, então, tratar com o Senhor Jesus? Qual o principal mandamento? Só existe um Deus. Não devemos pôr outros deuses diante de nós, mas nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Fidelidade, confiança, obediência. Isso, irmãos, demonstra que nós amamos a Deus. E eu quero muito que você demonstre com o seu comportamento, com as suas atitudes, que você ama a Deus, para que os outros possam ver, assim como deviam ver o povo de Israel, e se interessar pelo Deus de Israel, que o Senhor veja que o povo veja em cada um de nós, pessoas diferentes, separadas, pessoas íntegras, pessoas bondosas, pessoas amorosas, pessoas que expressem o amor de Deus. E dessa forma, irmãos, o nosso testemunho pessoal pode fazer com que muitas pessoas queiram saber como é esse amor de Deus. Por que esse povo é um povo diferente? E dessa forma, se entregarem também a Jesus e serem salvas conforme o plano de salvação, conforme o Evangelho eterno que o Senhor Jesus cumpriu aqui nesta terra.